Bom dia! A misericórdia do Senhor já se renovou na sua vida hoje? Como é que você tá, hein? Você tá bem? Estamos de volta com o canal, estamos de volta com a nossa série sobre as doutrinas do cristianismo. Tô muito feliz que tá dando certo. Semana passada saiu o Espírito Santo. Hoje nós vamos falar sobre a doutrina do pecado, tanto quanto polêmica. Eu te convido a ficar aqui comigo. Senta aí, bora conversar? Eu não vou dizer que de todas as doutrinas essa é a mais difícil de se falar, porque eu acho que a próxima vai ser mais difícil. As interpretações e tal. Mas, quando a gente fala de pecado, tem algumas variações aí que podem trazer dúvida, que podem trazer interpretações diferentes também. E é muito válido termos cuidado, prudência, para falar sobre o assunto. E eu espero que pelo meu esboço aqui, a gente consiga bater um papo legal sobre isso e que você saia desse vídeo com a ideia real do que é o pecado, de como você consegue discernir isso na sua vida com Deus de uma forma embasada, clara, com doutrina. E é a nossa proposta aqui. Então, sem mais delongas, vamos começar aí por essa definição. O que é o pecado? E antes de qualquer coisa, eu quero te dizer que ele não é só o que você acha que ele seja. Todos nós temos uma ideia do que é o pecado, certo? Aquilo que desagrada a Deus, atitudes erradas, o mal, enfim. Mas eu quero começar te dizendo que o pecado não é só isso, tá? E a gente vai construir esse entendimento juntos hoje. Vou trazer 3 perspectivas diferentes pra gente começar essa conversa. O pecado, ele pode parecer e não ser. O pecado pode ser sem saber. E o pecado também pode parecer e ser. Pra gente esmiuçar um pouco melhor isso, abre a sua Bíblia aí comigo em Efésios 4, a gente vai ler o 26 e 27, nesse primeiro ponto. Pode parecer e não ser. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem essa ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. Paulo aqui está ensinando aos Efésios e ele fala, esse texto bem conhecido, irai, mas não pequeis. O que aconteceu com Jesus também no templo, que Jesus se irou ali com os cambistas, mas ele não cometeu pecado. Então o pecado, ele pode parecer pecado, mas não ser pecado. Muitas vezes as nossas emoções, diante de uma injustiça, diante de algo que precisa ser corrigido, diante de alguma coisa que nós estamos passando, diante das circunstâncias, as nossas emoções podem nos fazer pensar que nós estamos pecando. Mas se essas emoções puderem ser controladas, puderem ser racionalizadas, pensadas com calma, apaziguadas, como o apóstolo Paulo traz aqui, a gente consegue ter as nossas emoções e ao mesmo tempo não dar lugar ao diabo. Então, o que parece ser pecado de acordo com as nossas reações emocionais, não necessariamente precisa ser, a não ser que a gente dê lugar ao diabo dentro das nossas emoções, entendeu? Então, as suas emoções, elas não são necessariamente pecado, tá? A sua ira, a sua raiva, o que nós sentimos, a forma como nós demonstramos os nossos sentimentos, nós conseguimos ter isso de uma forma que não seja pecado, que não aflige o coração de Deus, que a gente não dê lugar ao diabo dentro daquilo que a gente sente, a forma como a gente expressa isso. Deu pra entender? Então o pecado, ele pode parecer pecado, mas não ser. Na segunda perspectiva, a gente tem que o pecado pode ser sem que a gente saiba. O tal do pecado pela ignorância. Lá em 1 Coríntios 15:34 diz assim: vigiai justamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm um conhecimento de Deus, digo-os para a sua vergonha. O que Paulo estava falando aqui? Vigia, crente. É isso que Paulo está dizendo aqui, né? E algumas pessoas, de fato, não têm o conhecimento de Deus. Então, essas pessoas que não têm o conhecimento de Deus, elas cometem pecado, sem saber que aquilo é errado, sem ter o entendimento que aquilo é errado. E isso é muito interessante, por quê? Porque nós também podemos estar cometendo algum tipo de erro, algum tipo de pecado, sem saber que aquilo de fato é pecado. Mas não é porque a gente não sabe que o pecado vai deixar de ser pecado, entendeu? O pecado continua sendo pecado, mesmo que a gente não saiba que aquilo é pecado, entendeu? Tá.
E o terceiro e último ponto, o pecado pode parecer e ser, que é o que normalmente a gente pensa sobre o pecado. O que a gente entende sobre o pecado geralmente se enquadra aqui. E lá em Gálatas 5, do 19 ao 21, vai dizer assim: as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Aqui a gente está falando das obras da carne, que Paulo vai descrever pra gente lá em Gálatas 5, logo depois ele fala dos frutos do Espírito. Se você não sabe o que é o fruto do Espírito, você vai assistir o vídeo da semana passada. E aí, então, a gente tem o pecado, né, que geralmente é o que a gente mais conhece como pecado. A maldade, né, o desagradar o coração de Deus e tudo mais. Então, vocês entendem que não é só isso que é o pecado, né? Então, a gente teve aí já 3 pontos principais pra gente não se esquecer. O pecado pode parecer e não ser, o pecado pode ser sem saber e o pecado também pode parecer e ser. Parece confuso, mas eu acho que você entendeu. Falando um pouquinho sobre teologia, dentro da teologia, quando se vai estudar o pecado, existe uma palavra que é amartiologia, com H. No grego, amártia, não sei se é assim que se pronuncia, né? Mas tá aqui na tela para vocês. Amártia significa erro, né? Pecado. E logos é o estudo, então o estudo do pecado. Dentro da teologia, então quando a gente vai estudar a doutrina do pecado, a gente estuda a martiologia. O pecado dentro da teologia é o que torna o homem mau. O homem não foi criado com maldade, o homem não foi criado com pecado. A criação de Deus foi perfeita, imagem e semelhança dele mesmo. O que torna o homem mau é o pecado, a chegada do pecado. E esse pecado foi resolvido através da salvação em Cristo. A teologia vai definir, então, o pecado como sendo a oposição de Deus. É a privação do bem. Sabe quando na escola a gente aprende que a escuridão é a falta da luz? Que não existe luz e trevas. Existe a ausência da luz quando há trevas. É mais ou menos o mesmo princípio. Então, se existe o pecado, é porque não existe o bem. Entende? E aí, a ausência do bem gera a consequência do pecado. E aí não é um duelo, é um que tem a falta do outro, não é uma mera consequência. E aí nisso a gente tem o pecado original, que foi o pecado de Adão, o primeiro pecado que aconteceu lá no Éden. Foi o primeiro homem e através dele, na consequência do seu pecado, nos atinge até os dias de hoje. E aqui eu me lembro de uma música muito legal. E eu cheguei a uma conclusão. Sabe o DVD do Quem é Jesus, que eu falei lá na Doutrina de Cristo? Pois é, se você nunca assistiu, por favor, tem gratuito aqui no YouTube, sabe? Coloca a playlist pra você escutar, pra você assistir. Ah, Letícia, mas é DVD de criança. Mas tudo que tá lá, tem a base do cristianismo de uma forma tão didática que se uma criança consegue entender, todos nós conseguimos. Então, começa por lá. Vai por mim, você não vai se arrepender. E aí tem uma música, logo depois, né, que a Ana conta a história de que Adão caiu, ela canta essa música. E começa assim: houve um dia, um triste dia em que Adão pecou. Ele e Eva acreditaram na mentira que o diabo contou. Deus já havia falado: não comam desse fruto. Mas eles se rebelaram e comeram tudo. O homem e a mulher desobedeceram a Deus. Não quiseram mais ser bons amigos de Deus. Me arrepia. Preferiram morrer. Eles escolheram fazer o que era mal. O homem e a mulher se tornaram inimigos de Deus por conta do pecado, tá? Então, essa música traz aí a história do pecado. E aí tem uma parte que fala assim: o mundo começou a experimentar tristeza e morte. O pecado, eu me arrepio, trouxe as doenças, as diferenças entre rico e pobre. Como fazer para mudar essa triste história? O homem rebelde, longe de Deus, perdeu a sua glória. Enfim. E aí, isso traz realmente o que o pecado original fez pela humanidade, fez pelo mundo. O mundo hoje é um mundo caído por conta disso.
O pecado trouxe a violência, o pecado trouxe a fome, o pecado trouxe a miséria, o pecado trouxe as doenças, o pecado trouxe as brigas, as guerras, o medo, o caos. É o pecado quem faz isso, o pecado quem fez isso. Então todo o resultado ruim da humanidade veio daí. Desde do que o homem mesmo provoca, até aqueles que não necessariamente foi ele quem provocou. O mundo jaz no maligno, não é assim? O homem ele é inclinado naturalmente a fazer o mal, por conta do pecado. A configuração da criação perfeita e divina foi completamente desconfigurada com a chegada do pecado. E hoje a nossa tendência é para a carne, que milita contra o espírito, né? Como já diria Paulo. O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu acabo cometendo. Então o homem, ele é de fato inclinado para o mal. Nós somos caídos, né? E nós dependemos de um Salvador para fazer o bem. Dessa forma, por sermos caídos, o mundo ao nosso redor se torna caído também, né? Essa maldade é refletida. Então hoje tudo que nos afeta no meio externo, um dia foi afetado por nós. Um dia foi afetado pela escolha do pecado lá no Éden. Depois disso, todas as demais consequências seguiram assim, né? Então é importante só a gente colocar cada coisa no seu lugar, dentro da sua própria perspectiva, para a gente chegar num entendimento mais claro sobre tudo isso. No fim, a gente fica com Romanos 3:23, né? Todos pecaram, todos precisam da graça de Deus, não há nenhum justo sequer, ninguém que faça o bem. Então, por isso, a esperança que chega até nós por meio de Jesus é justamente o bem que nos falta desde Adão. Jesus é quem traz isso para nós. Então, se o salário do pecado é a morte, o sangue que foi derramado na cruz significa que o preço de morte foi pago, o mal que é representado por Satanás reivindica as nossas almas, e Deus, sendo justo, reivindicou o plano salvífico desde antes da fundação do mundo, com a morte do Cordeiro, para nos resgatar dessa condenação. Agora, para facilitar, a gente vai falar de pecado em 4 pontos, para ficar um pouco mais claro, um pouco mais prático, aí para você aplicar na sua vida. Primeiro ponto, a diferença entre transgressão e não transgressão. O que seria a transgressão? É tudo que está escrito, né? E você faz contra. Então é transgredir a doutrina, transgredir a escritura, os preceitos e os decretos de Deus, os princípios de Deus. Quando você quebra um princípio, quando você desobedece algo que está escrito na lei, você está pecando. Então, por exemplo, quando Jesus diz, né, que um novo mandamento vos dou, amai o próximo como a si mesmo, amai a Deus sobre todas as coisas. Quando, por exemplo, você não faz uma dessas coisas, você está pecando, porque está escrito. Ou você comete algum fruto da carne, e enfim, né, que a gente já citou aqui também. Quando você faz isso contra a escritura, você está transgredindo a escritura, você está pecando contra o que está escrito, tá? Que fica claro ali na palavra. Quando você transgredir isso, você está pecando. E o que seria não transgressão? Não transgredir a palavra literalmente escrita também pode ser um pecado. Porque mesmo que aquela ordenança não esteja necessariamente literalmente escrita nas escrituras, pode ser um mandamento específico para você. Como foi com Adão, como foi com Saul, como foi com Moisés, como foi com tantas outras personalidades bíblicas, que quando a gente estuda a história, a gente vê que Deus deu uma ordenança específica para aquela pessoa. Não coma do fruto, não bata na rocha, não ataque tal povo, faça isso, faça dessa forma, siga esse script. A gente tem um histórico, um precedente bíblico que nos mostra que Deus ele dá direcionamentos específicos para cada um de nós. É um mandamento personalizado, vamos dizer assim. Então, não quer dizer que não esteja escrito na Bíblia especificamente que não seja pecado para aquela pessoa, entendeu? Então, a gente tem a transgressão da lei, que é algo que foi escrito para todos nós, que todos nós temos que seguir, e tem a não transgressão, que pode continuar sendo pecado se caso aquela ordenança tiver sido feita diretamente para você, de forma personalizada. Entendeu? Como a obediência aos pais, por exemplo, né?
Então, trazendo para os nossos dias uma forma mais fácil. Seu pai disse que você não pode fazer um segundo furo na orelha. Se você fizer o segundo furo na orelha, significa que você vai estar desobedecendo o seu pai. E desobediência é pecado. Não significa que o furo na orelha é um pecado. Que quem tem a orelha furada significa que essa pessoa está pecando. Mas se você faz o furo na orelha tendo uma direção específica do seu pai e da sua mãe para não fazer, você está pecando. Entendeu? Em desobediência. Algo específico para você. Uma não transgressão, que é um pecado. O segundo ponto está lá em Romanos 14. Talvez o texto bíblico que eu mais gosto de estudar quando o assunto é pecado. Nós vamos falar dele mais pra frente também. Mas lá em Romanos 14, no versículo 22, diz assim: a fé que tens, tenha pra ti mesmo perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Aqui, nesse texto especificamente, Paulo está falando sobre o que alguns irmãos faziam e outros não, a forma como alguns irmãos enxergavam nos outros irmãos esses comportamentos como sendo errado, porque eles não faziam e os outros faziam. Uns achavam errado, outros achavam que nada a ver, e aí acabava que nessas questões, nesses pormenores, que não diziam respeito a uma transgressão do que estava escrito, não dizia respeito a uma transgressão do que Deus pediu para cada um deles, né, como a gente falou no primeiro tópico, mas dizia respeito a comportamentos, né? Um come tal coisa, o outro diz que não pode comer, e é isso e aquilo, e essas briguinhas. Sabe o tal do pode e não pode? É bem isso que Paulo discute aqui. Todas as vezes que a gente fala sobre pecado no mundo cristão, principalmente no mundo cristão de hoje em dia, a gente sempre cai nisso, né? Mas pode ou não pode? Pode fazer tatuagem, pode beber vinho, pode fazer isso, pode fazer aquilo, né? Até o final desse vídeo você vai entender. Nós vamos chegar onde a gente precisa, para que esse tipo de dúvida não te aflija mais. Mas aqui Paulo fala sobre a questão da fé, e ele nos mostra que tudo que não provém da fé é pecado. Então, se você tem fé que aquele comportamento, né, não necessariamente uma transgressão da lei, né, como eu já disse, nenhuma não transgressão de algo que Deus pediu especificamente para você, mas quando a gente entende que a gente não está falando disso, mas de uma questão de comportamento, de uma questão de estilo de vida, né, de escolhas pessoais, enfim, quando a gente está falando disso e não existe uma fé vinculada, né, no sentido de, cara, eu creio que isto é errado. Se você crê que é errado e faz, é errado para você. Se você não crê que é errado e faz, não é errado para você. Entende? Então tudo tem a ver com uma questão de fé, de acreditar, de entender dessa forma. Não vamos pegar esse corte que eu acabei de falar aqui e jogar no que seria uma transgressão da lei, uma transgressão da escritura. Não é discutível, tá? A fé em algo que Deus te pediu para fazer ou para deixar de fazer. Não é discutível, não é negociável. Um princípio bíblico, um princípio que Deus estabeleceu para todos nós. Mas quando se diz respeito a comportamentos, existe essa variação dentro da fé, tá? E a gente precisa entender isso com muita clareza. E Paulo ainda continua: aquele que tem dúvida é condenado se comer, ou seja, se fazer, porque o que faz não provém de fé. E tudo que não provém da fé é pecado, tá? Então, a gente precisa entender isso com muita clareza, com muita responsabilidade, porque a chance de alguém pegar esse texto e transformar numa transgressão da lei é muito grande, tá? Então você precisa entender essa diferença, beleza? Que diz respeito ao comportamento que não transgride a lei, cabe essa interpretação da fé. É sobre isso que Paulo tá falando aqui, tá? Então esse era o segundo ponto que eu queria trazer. Tudo aquilo que não provém da fé é pecado, feliz aquele que não se condena naquilo que aprova, né? E a gente entra, né, nesse pode e não pode. Então, por exemplo, cortar o cabelo é pecado? Depende, porque isso não está escrito necessariamente de uma forma bíblica, não é literal, não é uma transgressão da lei cortar o cabelo, entende? Porém,
Para algumas pessoas, cortar o cabelo mediante a sua própria fé é pecado, está errado. Então, se essa pessoa cortar o cabelo sem antes ter o entendimento de que aquilo não é errado, não é pecado, vai ser pecado para ela, entendeu? Guardar o sábado também, por exemplo, né? Nós entendemos que Jesus é o nosso sábado, foi Ele mesmo quem disse isso. Ele é o nosso descanso. Então hoje nós não necessariamente precisamos guardar o sábado, mas aqueles que o guardam estão fazendo algo errado? Não, porque existe uma fé vinculada de que guardar o sábado é importante, de que guardar o sábado é uma ordenança de Deus, é algo que precisa ser feito. Então, para essas pessoas, se elas não tiverem o entendimento de que não guardar o sábado é pecado e elas deixarem de guardar, elas vão estar cometendo pecado, porque não existe uma fé vinculada, entendeu? A mesma coisa com todos os outros comportamentos, né? Comer carne de porco, tomar vinho, beber bebida alcoólica, fazer uma tatuagem, todas essas coisas, ouvir música secular, todas essas coisas que são superficiais em comportamento, que não está escrito na Bíblia em literalidade, que isso é uma ordenança, que isso é uma lei para que todos os cristãos sigam e façam dessa maneira. A única coisa que é necessária é uma fé vinculada. Então, se você tem uma fé vinculada de que ouvir a música secular, no seu caso, é pecado e você escuta, você estará cometendo pecado. Se tem uma fé vinculada dentro de você de que fazer uma tatuagem, você vai estar ferindo o corpo e você vai estar transgredindo algo que Deus estabeleceu para você, você estará cometendo pecado. Porém, o contrário também é válido. Se existe uma fé vinculada de que isso não é uma transgressão de lei dentro de você e daquilo que você tem com Deus, isso não é pecado. Entendeu? Então, a gente precisa ter essa sensibilidade de entender que a fé vinculada faz toda a diferença nesse tipo de pode, não pode. Entendeu? Tá, vamos pegar isso aqui com maturidade, tá bom, galerinha? Maturidade, mas vocês vão entender com mais clareza até o final desse vídeo, eu garanto. O terceiro ponto, né, que é um limitante para muitas pessoas, mas que na verdade não deve ser, que é o amor, né? No próprio texto de Romanos 14, lá no versículo 15, vai estar escrito assim: mas se por causa da comida se contrista seu irmão. Vamos mudar essa tradução dessa Bíblia, que eu não tô entendendo porque que tá numa corrigida fiel, né? Aí não precisa, né, gente? Vamos uma revista atualizada? Eu amo a Almeida. Tá, diz assim: se por causa de comida o teu irmão se entristece, ou seja, se por uma coisa tão pequena o seu irmão vê você fazendo e ele se entristece, já não anda segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele por quem Cristo morreu. Então, a gente tem que ter um cuidado aqui, né? O tal do escandalizar o irmão. Quantas vezes o nosso comportamento pode prejudicar, pode afetar, pode machucar o nosso irmão, que ainda não tem o entendimento, que ainda não chegou no entendimento. O mais interessante que Paulo traz em Romanos 14, para mim, na minha opinião, é que ele mostra que aqueles que ainda não fazem, aqueles que decidem não fazer, e se escandalizam, né, e se sentem incomodados por você estar fazendo, e acham que você tá errando, e acham que você tá levando o nome de Jesus de uma forma errada, ele traz essas pessoas como os menores na fé. E os maiores na fé, né, o saque é de quem tá com a bola. Então, se os maiores na fé já entenderam que, tipo assim, cara, tá tudo bem, eu tenho fé hoje o suficiente pra entender que esse comportamento não é um comportamento pecaminoso. Mas isso não quer dizer que você tem carta branca para fazer isso em qualquer momento, em qualquer lugar, e de uma forma que não vá se responsabilizar pelos seus irmãos que são menores na fé. Então, isso é o que Paulo chama de amor, né? A gente precisa amar o nosso irmão a ponto de amar ele muito mais do que amamos fazer ou deixar de fazer o que a gente gosta, o que a gente entendeu que não é o pecado. Entendeu? Então assim, cara, se eu amo meu irmão, eu tenho que me comportar de uma forma que não vá trazer escândalo, que não vá fazê-lo perecer na fé por conta do meu comportamento, entendeu? Então esse é um ponto também em relação ao pecado que a gente precisa estar atento e que muitas vezes a gente ignora, porque a gente pensa, ah não, ele que cresça, ah não, ele que amadureça.
ah não, eu não vou deixar de fazer o que eu sei que não é pecado, o que eu sei que não está errado, porque o outro não enxerga assim, né? Uma coisa é você se posicionar, certo? Uma coisa é você se posicionar e falar, olha, isso não é pecado. Isso não é pecado pra mim. Eu tenho fé o suficiente pra entender que esse comportamento não é pecado. Agora, se você entende que não é agradável, que não é legal, né? Você explica o entendimento, mas se a pessoa ainda assim, né, não se sente bem ao ver você fazendo e tudo mais, você vai fazer o quê? Você vai evitar. Você vai amar essa pessoa muito mais do que você prefere fazer as suas próprias coisas, entendeu? Então o amor, ele precisa ser um árbitro importante para nós dentro desse entendimento, tá? E Paulo traz isso com muita clareza para nós em Romanos 14. E por fim, o pecado e a impureza. E esse é o ponto que mais me pega. Porque nem tudo que não é pecado é puro. E aqui é tão bonito a forma como esse entendimento chega. Eu aprendi isso com o Luciano Subirá, uma das minhas maiores referências, né, em entendimento cristão no Brasil hoje. E ele fala sobre isso, sobre a importância da gente entender que mesmo que você tenha fé em determinado comportamento e que, de fato, aquilo não interfere na sua fé, aquilo não interfere na sua vida com Deus, aquilo não é um pecado, não é errado, não está errado aquele comportamento. Mas esse comportamento é puro. Existe pureza dentro dele? Nas músicas que você escolhe escutar, na sua forma de se vestir, você entende que de fato tudo te é lícito, mas será que convém? Sabe, é esse entendimento de que nós precisamos refletir um pouco melhor. Não é só porque você pode fazer que você precisa fazer, sabe? E tem algumas pessoas, né, que colocam o amor por Jesus, você começa a negar até mesmo aquilo que você pode fazer e tudo mais, mas não tem a ver com um negar só porque é melhor, só porque eu poderia fazer, mas eu escolho não fazer. Não é isso. É uma escolha consciente, é uma escolha de que, cara, de fato, isso não é puro. Isso não traz pureza pra mim. Até que ponto, né, vale a pena abdicar do meu tempo, do meu comportamento, dessa minha escolha, desse meu dia, pra, sabe, me entregar a um entendimento que não tem pureza, que não me aproxima de Jesus, não me afasta dele, mas também não me aproxima mais do que eu poderia estar me aproximando, entendeu? Então, esse era o quarto ponto que eu queria trazer, né? O sangue de Jesus, ele cobre o pecado, mas o que foi jorrado na cruz não foi só o sangue, mas foi sangue e água. Lá em João 19:34 diz assim: contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. O que isso significa? O sangue nos cobre os pecados, mas a água nos purifica de todos eles. A água significa pureza. Jesus também chega a pureza até nós. Então essa pureza, ela precisa estar dentro dos nossos comportamentos e das nossas escolhas também, mesmo quando aquela escolha não diz respeito a um pecado. Para mim, o que mais pegou aqui foi em relação à música secular, por exemplo, né? Um dos pode não podes mais famosos dentro do cristianismo. Quando a gente fala, né, desse entendimento de que, cara, uma música secular não vai ferir o meu comportamento em Deus, né? E a gente tem fé o suficiente para isso. Aqui a gente vai entrar num ponto polêmico, porque talvez você não tenha essa mesma fé. E tá tudo bem, eu te respeito por isso, né? Nós estamos aqui trazendo um entendimento sobre. Mas quando a gente entende que você pode escutar, né? Não existe uma transgressão na lei diante disso, né? Diante dessa atitude. Mas o que você está escutando? O que existe dentro dessa letra? Né? O que existe dentro dessa percepção, o que existe dentro dessa melodia? Ela traz pureza para o seu coração, ela traz pureza para você. Você pode escutar, mas isso é puro? Entendeu? Então isso para mim foi uma das coisas que mais me constrangeu, né? Porque eu tinha a fé suficiente, não só em relação à música secular, mas em relação a qualquer comportamento,
que traga algum tipo de dúvida, né? Ah, eu posso ou não posso fazer isso? Então hoje eu já não tenho mais esse sentimento de, eu posso ou não posso, né? Hoje eu já não tenho mais isso. Hoje eu lanço tudo aos pés de Jesus mesmo e a única pergunta que me resta é, isso é puro? Isso vale a pena ser mantido em mim, dentro do meu comportamento? Entendeu? Antes de finalizar, né, esses eram os quatro pontos sobre a doutrina do pecado que eu queria trazer, mas antes de finalizar, eu quero contar uma história pra você. Essa é a história da Gabriela, uma cristã que se converteu. Já faz um tempo que ela é cristã, ela não se converteu recentemente, ela já caminha com Jesus há algum tempo, mas ela tem um problema. Ela ama Jesus, ela é cristã, ela quer seguir os seus passos, mas ela tem um problema. Eu nasci assim, eu vou morrer assim. Ela canta esse refrão todas as vezes que a fé dela é posta à prova. E ao invés de ela tentar vencer os seus desafios, se tornando mais forte, ela prefere só se afastar, deixar como tá. Ela fala, eu tenho vontade de voltar pro mundo todas as vezes que eu escuto um pagodinho. E eu me conheço. É melhor não escutar para não correr risco. Eu me descontrolo todas as vezes que eu tomo uma taça de vinho. Eu me conheço. Se eu sinto o cheiro de álcool, é melhor ficar bem longe. Vendo séries de romance, eu sempre me lembro das minhas paqueras do mundo. Uma vontade de voltar nesse tempo. Então eu me conheço. É melhor eu só assistir The Chosen. O problema da Gabriela é a perspectiva. A Gabriela ela só consegue ver o limite. Ela ainda está presa numa condição de extremo cuidado, de pisar em ovos, de medo. Ela sabe o que Jesus fez por ela. Ela sabe o quanto que Jesus a ama e ela não quer decepcioná-lo de nenhuma forma. Ela não quer voltar de onde ele atirou. É respeitoso saber que ela conhece os seus limites, mas não é producente. Permanecer olhando para eles, somente para eles, com medo de viver. E aí ela prefere ficar onde ela tá. Eu nasci assim, vou morrer assim, eu me conheço, eu não posso ir além daqui. O que a Gabriela não enxerga é que o seu coração ainda ama mais o mundo do que a Cristo. E é justamente aqui que entra o convite de Jesus para o lado oposto. Poucas pessoas conseguem perceber esse trajeto. Um tanto quanto óbvio, eu diria, mas a gente ignora. É preciso uma conversão. Se converter é trocar a rota por completo. 180 graus. Mas a maioria de nós quer mudar 360 e acaba voltando para o mesmo lugar, com os olhos ainda no mundo, nos prazeres do pecado, nos convites impróprios, na cobiça pelo que nunca se poderá ter, porque eu me conheço. Viver na contramão do mundo não é passar por entre os que estão pecando ilesos, negando convites ou se escandalizando. Viver na contramão é escolher o caminho oposto, se conectar com Cristo, se relacionar com Ele, viver para Ele e por Ele, se afastando cada vez mais do limite que ficou para trás, fortalecendo a própria fé. E quando vierem as tentações, não vai ter mais medo de ceder, de se descontrolar, de voltar para onde Jesus te tirou, mas haverá paz. A paz que vem do amor que te transformou, que te curou, que te mostrou, que te fez perceber que nenhum prazer se compara a esse pertencimento eterno. Você ainda se conhece, mas não é mais definido pelos seus limites, mas sim pelo que Ele te fez para ser, forte e corajosa, vivendo cada vez mais longe do pecado que um dia te consumiu. Hoje, Gabriela entendeu isso e mudou a perspectiva. Decidiu olhar para Jesus e não para os seus limites pessoais. Hoje ela não se escandaliza mais se alguém escuta um pagodinho perto dela. Ela também não volta ao passado se para assistir um filme romântico. Ela se fortaleceu. Ela entendeu que a sua fé não se define por um comportamento como esse, mas por uma decisão eterna de viver e se parecer com Cristo. Ela subiu de nível e agora ela não diz mais que se conhece. Ela diz que conhece a Ele. Uma maturidade tamanha que nem uma garrafa de vinho conseguiria corrompê-la. E a linha limite tá a perder de vista. Não porque ela ultrapassou, mas porque decidiu seguir o caminho contrário a Ele. Um caminho trilhado com Jesus. Para encerrar, eu quero deixar algumas perguntas aqui. E a pergunta certa não é o que é pecado, mas sim o porquê você deseja pecar. Você encontra com rapidez uma desculpa para fazer o que você quer fazer, mesmo sabendo que aquilo não é para você?
Talvez você esteja como a Gabi, amando mais os prazeres do mundo do que a Cristo, olhando mais para eles do que para quem realmente importa. Que o nosso coração possa dizer não ao pecado por amor, por zelo, pela vontade de querer agradar a Jesus. Não só porque está escrito que está errado. Nós possamos estar sensíveis para obedecer ao Senhor, não só nos princípios que estão escritos, mas também naqueles que são específicos para nós. E lembre-se, nenhum sacrifício pode ser mais alto do que aquele que te resgatou. Jesus é o nosso exemplo. E ninguém abdicou mais de si mesmo do que ele. Se ele conseguiu, nós também conseguimos. Eu espero que depois desse vídeo você tenha entendido um pouco melhor, com mais clareza, o que o pecado é e o que ele não é, com entendimento bíblico, teológico, doutrinário, mas principalmente que você se decida a uma reflexão mais profunda dos seus comportamentos. Você busque pela pureza, que mais do que saber onde está o limite do pecado na sua vida, você busque encontrar o caminho ao relacionamento com Jesus. Quanto mais a gente se relaciona com Ele, mais distante o pecado fica para nós. Menos importância ele tem em voltar a se relacionar com Ele no jardim. Antes, muito antes de qualquer tipo de pecado ter chegado. Foi isso que Jesus conquistou. E é isso que nós precisamos buscar. Beleza? Eu espero que você tenha entendido. Deixa seu comentário. E na semana que vem a gente volta a conversar. Pode ser? Um beijo e até lá!